Bom, eu acredito que a gente já pode dar início já à web aula. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa web aula sobre a nota técnica, né, para padronização de registro da inserção de cobre, DIU hormonal, implante subdérmico, no âmbito do ESUS-APS. O meu nome é Franciele Rosiane da Silva, atualmente eu estou responsável pela área técnica de saúde da mulher, da SES, e hoje eu irei mediar essa aula, tá? Dessa forma, hoje nós introduziremos uma temática que é muito importante, né, para a qualificação das práticas assistenciais e a importância, é claro, do registro adequado desses procedimentos, feitos por enfermeiros e médicos no sistema de informação da atenção primária, tá? Então, a oferta de métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU, né, tanto o hormonal como o DIU de cobre, o implante subdérmico, eles são uma estratégia, né, prioritária para promoção da saúde sexual, saúde reprodutiva aí, no SUS, e de forma mais específica, o estado de Mato Grosso do Sul, ele é referência nacional, né, na oferta desses métodos contraceptivos, e sendo esse o único estado que oferta e custeia, tá, esses métodos com recursos próprios, e a compra desses métodos contraceptivos de longa duração para ser ofertados na rede municipal de saúde de todos os municípios que estão cadastrados para o recebimento, ou seja, cada DIU, cada DIU hormonal, cada implante subdérmico inserido dentro da rede municipal de saúde do município de vocês, ele é de compra realizada pela SES. E aí, esse processo ele não é fácil de realizar, né, essa compra, tanto pelo trâmite, né, como pelo valor demandado anualmente, né, para a compra desses métodos. Então, para fortalecer essas ações, né, é necessário que todos os procedimentos sejam registrados de forma padronizada, né, e de forma clara, que isso demonstre a nível nacional o quanto o estado de Mato Grosso do Sul tem essa potência, né? Então, que nós possamos não esquecer, é claro, desse registro e registrar de forma correta, não esquecendo o SIGTAP pertinente de cada procedimento. Então, é claro que um registro de qualidade, ele contribui, né, para a continuidade do cuidado, para a segurança do paciente, e de forma mais específica, né, no fortalecimento da gestão em saúde e a elaboração de políticas públicas mais eficazes nessa área, né, que seria a saúde reprodutiva e saúde sexual, tá bom? Então, só passando o informe, no ano de 2024, como, né, de praxe, como realizado todos os anos, foi realizado um novo levantamento dos dados, né, registrados de inserção de métodos contraceptivos de longa duração, né, no estado do Mato Grosso do Sul, e foi avaliados, né, como parte desse procedimento de processo de trabalho nosso aqui da SES, e foi verificado, né, desses dados extraídos da base nacional, que seria o DataSUS, que esses dados eles se demonstraram, infelizmente, uma defasagem, né, nesse registro desses dados, e só informando, no ano de 2023, esses métodos, mais especificamente os DIUs, isso inclui tanto o DIU hormonal como o DIU de cobre, né, foi dispensado pela SES mais de 8.664 DIUs, e o registro ele veio de contramão, vindo num quantitativo de 1.507 inserções de DIU registradas, né? Com relação ao implante subdérmico, foi dispensado mais de 6.242 implantes subdérmicos, e
o registro veio também de contramão, somente registrado 1.284, tá bom? Então, no ano de 2024, esse registro ele caiu ainda mais. A dispensação de implantes subdérmicos foi de 3.830 e somente 36 inserções de implantes subdérmicos foram registrados e estão na base nacional. Então, isso é algo que impacta muito, de forma significativa, dentro do planejamento de ações nessa política que vem crescendo tanto dentro do nosso Estado, né? Então, a nossa proposta hoje é justamente orientá-los quanto à relevância, né, dessa prática, que é o registro desses procedimentos no ESUS, APS, né, e a parte técnica sobre o passo a passo, é claro, né, do registro que talvez, se não é o ponto principal dessa web, né, será, assim, algo bem significativo com relação a futuras, né, avaliações e reavaliações desses dados. E, para tanto, né, nós convidamos o enfermeiro, Bruno, né, ele que possui graduação em enfermagem, né, pela FACSul, a Faculdade de Mato Grosso do Sul, em 2015. Ele é pós-graduado em enfermagem ginecológica e obstétrica pela FAMPER, que é a Faculdade de Ampere, em 2017, pós-graduado em auditoria dos serviços de saúde pela FACEMINAS, que é a Faculdade de Ensino de Minas Gerais, em 2022, pós-graduado em saúde pública com ênfase em estratégia de saúde da família pela FACEMINAS, em 2022, e atualmente assistente de serviço de saúde, enfermeiro, na Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul e gerente da área de gestão de atenção primária à saúde. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Desejo que essa web-aula seja uma web-aula muito proveitosa, que todos possam retirar dúvidas após a explanação do Bruno, tá? Então, eu passo a palavra para o Bruno poder iniciar a nossa web-aula. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Franciele, pela apresentação. Vamos falar aí sobre o registro, né? A forma de registro da informação, do que a Fran muito bem disse, né? Houve nesses últimos tempos uma redução da informação, o que não quer dizer que houve uma redução da produção em si. Mas um ponto importante, pessoal, para a gente entender, é que a produção, o registro dessa produção até ela chegar na base nacional, ela perpassa por vários fatores, e a gente vai entender um pouquinho sobre a produção e também sobre esses fatores que implicam a falta desta informação para o Ministério da Saúde. Então, quero começar aqui primeiro apresentando a tela do ESUS. No módulo de produção, todos devem estar me ouvindo bem, pelo que eu estou acompanhando aqui na tela, todos devem estar visualizando a minha tela. Eu estou aqui logado num perfil de médico, porque o médico ele usa o CID e o CIAP, e o enfermeiro utiliza apenas o CIAP. Então, eu consigo fazer uma explanação das duas categorias sem precisar ficar mudando muito de tempo. E aqui, ó, é onde a gente clica para iniciar o atendimento. Tá? O nosso atendimento do ESUS, eu vou pular um pouquinho essa parte mais detalhada do sistema e vou passar ali para o ponto onde importa, né? Porque, pelo que eu entendo, quem está participando dessa live, ela já deve vivenciar uma prática com o sistema ESUS APS. Tá? Então, aqui dentro de SWAP, pessoal, é onde nós vamos começar o registro da nossa informação. E uma questão muito importante, esse daqui é um paciente fictício, tá? Que eu estou utilizando. O ideal é que antes da gente começar a função, a gente se atente a isso daqui, ó, o sexo do responsável. A gente está digitando uma produção, o nome do meu cidadão aqui é teste, só que o sexo dele está aqui como masculino. Qual seria a implicação disso? No momento em que eu
for fazer o registro desta informação aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui um CBO, eu já não estou nem falando ainda do CID ou do CIAP, mas eu vou pegar um SICTAP aqui, de inserção de ele não aparece para mim. E aí eu vou ficar aqui pensando, poxa, mas não está aparecendo, está com um erro no sistema, alguma coisa aconteceu, quando na realidade é o quê? É apenas o sexo do cidadão. Então, o primeiro ponto eu quis trazer e quis mostrar esse erro é que a gente precisa vir aqui ó, no cadastro do cidadão e fazer essa atualização cadastral. Então, eu vou atualizar aqui esse dado, eu vou já trocar essa idade aqui, ó, e o sexo do meu cidadão, e vou salvar a informação. Agora sim, ó, tá lá, e a idade do meu paciente também foi ajustada. Para eu iniciar este atendimento, dentro do meu subjetivo, eu sempre vou colocar o motivo da consulta. Pessoal, mas o meu município aqui, o pessoal orienta que eu tenho que pular. Gente, toda a informação que vai para dentro do prontuário, ela é relevante, tá? Principalmente naqueles prontuários onde há uma judicialização depois. Então, se de repente você suprime alguma informação aqui, e posteriormente sendo uma informação relevante, você vai ficar à mercê aí da justiça, né? Quando há uma judicialização de um caso, né, que aconteceu um problema, mas qual que foi, por que que o paciente foi lá, o que que aconteceu, quais eram as queixas, né? Então, aqui, motivo da consulta, e aqui dentro vai o CIAP relacionado ao motivo da consulta. Então, vou dar um exemplo. Hoje eu estou fazendo uma campanha somente de inserção de DIU. Então, o motivo da minha consulta, o porquê o paciente veio, porque ele participou do grupo, e aí foi selecionado para inserção, ou tem algum critério que o município utilizou. Gente, o principal de tudo é fazer o preenchimento da forma mais completa possível dentro do sistema, preenchendo o subjetivo com o motivo da consulta, por que que aquela paciente foi até a unidade, por que que ela está passando por aquele atendimento. Porque, por vezes, ele vai por um motivo e, no final, a gente tem uma outra conduta, um outro diagnóstico relacionado a esse motivo. Tá? Então, esse é o principal. Dentro do subjetivo, o porquê que o cidadão foi até aquela unidade. Mais embaixo do subjetivo, nós temos o CIAP 2 relacionado àquela queixa. Como o CIAP, né, sugestivo, a Franciele até colocou dentro do próprio, da própria nota para vocês, ela colocou aqui, ó. O CIAP, por exemplo, deixa eu abrir aqui, inserção de métodos contraceptivos, né? É um CIAP que ela colocou, mas vocês podem usar o A98, que é a Medicina Preventiva e Manutenção da Saúde, quando se trata de queixa. Porque muitas vezes o paciente ele não vai especificamente para fazer aquele atendimento da inserção do DIU em si. E no final, às vezes ele vai participar de uma atividade ali coletiva, você chama para um atendimento individual, dentro desse atendimento individual você faz algumas orientações, então não necessariamente ele vai ser aquele CIAP específico dentro do subjetivo, tá? Ele vai ser dinâmico de acordo com a queixa. Dentro do objetivo, nós vamos sempre colocar, o CIAP, nós vamos fazer a anamnese do cidadão. Vocês vão ver todas as necessidades, tudo aquilo que você coletou de informação, tudo aquilo que você acha importante incluir dentro de uma anamnese, e você vai colocar dentro do objetivo. As queixas que ela tinha no seu histórico familiar e tudo mais, tudo isso vai entrar dentro do subjetivo, do objetivo. Então, nós falamos do subjetivo, nós falamos do objetivo, e agora nós vamos entrar na parte de avaliação. A avaliação é o nosso diagnóstico. É aquilo que a gente vai tomar de conduta. Tá? Então, é nesse ponto onde a gente vai trabalhar com o fechamento daquele atendimento. Então, o objetivo, por exemplo, na avaliação, você pode colocar aí, isso está dentro da nota técnica, se vocês acompanharem lá na página, deixa eu falar aqui o número da página 12 para vocês, eu vou dar esse exemplo aqui. Nós temos o CIAP
W12, que é contracepção intrauterina barra dispositivo intrauterino DIU, é um exemplo que eu estou utilizando. E como CID, o Z30, que é a contracepção, ou o Z30.1, que é a inserção de dispositivo anticoncepcional. Esse seria ali o nosso fechamento. Ó, o paciente ele veio com essa queixa, a gente vai fazer a inserção do DIU. Então, esse daqui vai ser o meu CIAP, esse daqui vai ser o meu CID. Bruno, eu como médico preciso colocar o CIAP, preciso colocar o CID? Não é a questão do precisar, é a questão de completar o prontuário, torná-lo completo. Tá? Porque quando a gente vai imprimir um relatório de CID, de CIAP, de SIGTAP, a gente quer ver essas informações, a gente quer quantificar essas informações lá dentro. Então, a ausência de um dado, ele impacta dentro do seu relatório, tá? Dentro da sua avaliação da sua produtividade. Por último, nós vamos chegar nesta tela aí onde vocês estão vendo o plano. E é aqui, gente, a parte mais importante depois do diagnóstico. Então, veja que nós falamos do subjetivo, que é o motivo que o paciente, a pessoa foi até o seu consultório, foi passar por esse atendimento com você. Ele pode ser um motivo aleatório, como ele pode ser um motivo específico do procedimento que você vai executar. Nós temos dentro do objetivo a sua anamnese, tudo aquilo que você coletou de informações, todo o histórico pregressa daquele paciente vai estar lá dentro. Nós temos a avaliação, que é onde nós vamos incluir o nosso diagnóstico, nós vamos falar, ó, esse daqui é meu fechamento. Você veio por causa disso, eu estou dando esse diagnóstico, só que dentro do plano é a sua conduta. O que você fez para resolver aquele diagnóstico? E você veja que o plano e a avaliação, eles são ali um pouco que se completam. Né? Porque você está fazendo ali o diagnóstico, ó, eu vou fazer ali o CIAP W12 e o CID Z30. Mas, ok, você está falando para mim ali que você colocou, fez uma inserção, mas e o procedimento? Você fez esse procedimento ou você só deu esse diagnóstico, mas você não executou o procedimento? Então tem essa situação. E é aqui dentro, aonde vocês estão vendo aí, ó, vocês estão vendo o plano em verde. Embaixo você tem as informações adicionais, tá? Essas informações adicionais, vocês estão vendo aí na telinha mexendo, é para você colocar as suas condutas. Só que aqui você vai escrever as condutas. Aonde você vai registrar o procedimento que você fez é dentro aqui, ó, do campo SIGTAP. E é esse campo aqui que vai aparecer no relatório de vocês quando vocês estiverem fazendo algum tipo de impressão, alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui um SIGTAP, que vocês podem olhar lá na página número 13 da nota técnica. Eu vou colocar um SIGTAP aqui, que é inserção de dispositivo intrauterino DIU. Ele é o 030 10 40 14 1. Se você não colocar aí dentro deste campo SIGTAP, pessoal, é como se você não tivesse feito nada, nenhum tipo de procedimento. Aqui na teoria você fez, você colocou lá seu CID, ou colocou seu CIAP, ou colocou os dois juntos, mas quando chega essa informação no Ministério, eles não vêm por CID ou por CIAP, eles vêm por número de procedimentos. E esse SIGTAP é o que é importante. Vamos lá. Depois de colocar o seu SIGTAP, aí você vai para a finalização do atendimento, e a finalização do atendimento ela é muito... Para mim aqui continua aprovado. Desapareceu, o pessoal comentou aqui, mas o principal, pessoal, é vocês verem o plano, tá? O plano e colocar essa informação lá no plano, ó. Então, é neste ponto aí, pessoal, que vocês têm que se atentar. Porque, veja, até agora a gente fez tudo certinho. A gente colocou o subjetivo, colocou o objetivo, colocou a avaliação, que é o diagnóstico, mas no plano, a gente tem que colocar a inserção de DIU, tá? E os demais, aqui tá certinho, Fran, obrigado. Uhum. E os demais SIGTAPs que vocês têm acesso aí. Então, nós temos o SIGTAP de inserção do DIU, nós temos o retirada de dispositivo intrauterino, que é o DIU, nós temos a inserção do implante subdérmico, ele está disponível só para o CBO de médico, e nós temos a retirada do implante subdérmico, que também só está disponível para o perfil de médico, tá?
no ESUS. Então, veja que o enfermeiro ele não vai conseguir colocar ali a retirada do subderme, nem o implante do subderme. Apenas a inserção do DIU e a retirada do DIU. Tá? Bruno, fiz tudo o registro, esqueci de colocar o plano. Passei, pulei, segui TAP ali, eu não coloquei. Até 7 dias do seu atendimento, você consegue fazer um registro tardio e incluir o procedimento como um novo atendimento. Você vai abrir aí o seu PEC, vai lá em registro tardio de atendimento, vai colocar a hora que você fez esse procedimento, né, mais ou menos, e você tem até 7 dias para fazer essa inclusão. Passou disso, pessoal, somente no módulo CDS que é possível você fazer essa inclusão, tá? No módulo coleta de dados simplificado na ficha de procedimentos. E aí você tem até 120 dias. Passou de 120 dias, mesmo que você faça a inclusão, ele só vai ficar registrado dentro do sistema, mas ele não vai ir para o Ministério da Saúde. Tá? Então, a ideia, lógico, é que não esqueça de fazer. Né? Bruno, eu estou fazendo aqui esse procedimento, mas sei lá, tem uma clínica aqui, um ponto de apoio, onde que o município usa, não é dentro da UBS que a gente faz isso. Então, você também vai usar o registro tardio de atendimento, porque lá você pode colocar outros como local do atendimento. Ele não vai sair como sendo na UBS, tá? Ele vai sair como o nome lá do local que você vai estar realizando esse procedimento. Muito se fala, por exemplo, eu sei que às vezes não é o objetivo, mas da coleta do citopatológico, por exemplo, que às vezes acontece na carreta. Quando é um profissional da unidade que está executando, mesmo que ele esteja usando apenas a carreta como ponto de apoio para ele fazer essa coleta, ele entra e coloca como outro. E ele vai fazer o registro normal, subjetivo, objetivo, avaliação, dentro do plano, ele vai colocar coleta do citopatológico, tá? Mas não vai sair como sendo dentro da UBS. Então, esses são os pontos. Fiz o registro, salvei o registro. E agora? A ideia é que isso vá lá para o Ministério da Saúde. Tá? Tem um site onde vocês acompanham essa produção. O que nós temos aqui? Quando você tem o acesso restrito, esse daí é o CISAB, tá, pessoal? É o mesmo local onde o Ministério visualiza toda a produção que vocês fizeram. Então, quem quiser, clica aí no link, já abre que eu já vou falando aqui. Na unidade geográfica, nós vamos colocar estado, municípios, né? Vocês vão colocar aí o município para seja disponibilizado aí o município de vocês. Aí dentro do estado aqui eu vou colocar o Mato Grosso do Sul. Não vai estar aparecendo na tela de vocês, tá? Então, quem quiser acompanhar aqui o passo a passo, abre aí o link, por favor. Vocês vão escolher o município de vocês aí dentro, ó. Necessário escolher ao menos um município. Eu vou pegar o primeiro aqui que está aparecendo, Água Clara, por exemplo. Então, escolhi aqui, na unidade geográfica, município, no estado do Mato Grosso do Sul, e o município eu escolhi Água Clara. Opções de colunas no relatório. Esse daqui, pessoal, ele é o que não precisa de senha para você visualizar. Quando você tem senha do registor, você consegue ver muito mais informações. Você consegue saber quem é o profissional, qual é a equipe dele, qual que é o tipo de sistema que ele tá utilizando, né? Se ele está utilizando o ESUS, ou se ele está utilizando o sistema próprio. Então, são mais informações. Aqui a gente vai ver o mínimo. Eu gosto de colocar opções de coluna no relatório. É uma linha azul aí para vocês. Eu gosto de colocar município, CNES, INE, e eu gosto de colocar também o tipo de equipe. Isso é o que eu coloco. Na opção filtros, eu já vou em detalhar reprovação. É a única coisa que eu mexo, é detalhar reprovação. Eu marco todos aí, CNES, INE, PROF, CBO. Aí vai ficar escrito selecionado 4. Tá aparecendo na tela aí para vocês, ó. E eu coloco em ver em tela. E aí ele vai processar para vocês. Esse processamento vai te retornar o seu relatório de validação. Quem está acompanhando comigo na tela pode ter um delay, mas vai aparecer já já aí para vocês.
ele aparece um relatório de validação. E é aqui, gente, que a gente tem que ficar muito atento. Quando você tem senha, você consegue saber quem. Quando você não tem senha, né, para acessar o e-gestor, você consegue ver que tem um erro, mas você não consegue saber quem é que está errando. Eu vou dar um exemplo aqui de Água Clara. Lá no KNES 2558793, o tipo de equipe 70, que deve ser a equipe de saúde da família, tem um preliminar reprovado PROF. Tem 20 produções reprovadas de alguém lá dentro desse KNES. Uma dessas produções pode ser esse procedimento que foi digitado errado. O PROF é o quê, Bruno? Não sei, está escrito aqui, ó, PROF. Ou está escrito INE, mas PROF. O que significa isso? Você vai lá em cima em detalhar reprovação, que é onde a gente colocou o filtro, lembra? Tinha lá, filtro. Aí tem detalhar reprovação, a gente escolheu KNES, INE, PROF, CBO. Tem um ponto de interrogação do ladinho. Você clica nesse ponto de interrogação. Ele vai te falar o que é cada erro e por que acontece aquilo. Gente, sempre é erro de KNES. Não tem jeito. Tá? Então, vou detalhar aqui para vocês. Quando está aparecendo assim, preliminar ou está reprovado, KNES. O número de KNES informado não existe na base do SKNES, na competência analisada. Quando está escrito INE, é reprovado INE. O número do INE informado não existe. Quando está reprovado PROF, o CNS ou o CBO do profissional informado não está cadastrado no SKNES, ou ele está divergente do KNES. Quando está reprovado CBO, o CBO informado não está apto a preencher. Lembra que eu falei para vocês, o Franciele até muito bem colocou na nota, que que aquele CBO, quando aquele CBO não é permitido fazer o registro, no ESUS, a lógica é que ele não apareça para você a permissão, né, de colocar a inserção do subdérmico, por exemplo, acho que é isso, deixa eu abrir aqui de novo nota, para falar aqui, ó, inserção do implante subdérmico. Ele é só para médico. Então, se eu sou enfermeiro, ele não vai aparecer para mim. Se ele estiver aparecendo, está errado. Ou o Ministério atualizou a portaria e permitiu essa inclusão, ou alguma coisa está errada no meu sistema. Tá? Aí alguém fez uma pergunta assim, não entendi quando é que eu devo acessar este sistema. Vocês devem acessar para monitorar a produção de vocês. E aqui eu não estou falando só da produção de procedimentos que vocês estão... É de todas as produções de vocês. Porque o que vai acontecer? Quando temos indicadores, e temos sempre, às vezes a prova vai falar assim, ó, o município de Água Clara aí, o KNES final 793, não tem nada de produção aqui. E o município batendo o pé falando, não, mas a gente registra, tá tudo certo, tá aqui, o relatório tá aqui no ESUS, tá bonitinho. Se olha lá, tem 100 produções de inserção de DIU, mas na hora que chega aqui no e-gestor, que é onde a gente olha, a gente vê que não tem nada. Então o erro tá onde? Vai estar aqui dentro que você vai descobrir o erro. Tá? Então, aqui é onde vocês devem acompanhar e monitorar a produção de vocês. Certo? O pessoal da saúde da mulher aqui perguntou. Ah, tá. Eles responderam a dúvida. Certo, gente? É muito bom acompanhar esse site para que vocês possam avaliar aí a produção, por que está chegando. Indicadores, a mesma coisa. Tenho certeza que na época do Previne Brasil, chegava lá e falava assim, ó, vocês não estão atendendo gestante. Você falava, não, mas tá aqui, tá tudo bonitinho, estou registrando, mas não tinha produção. A nota estava baixa. Aqui vai estar o erro. Tá? Então, pessoal, vocês vão ver aqui qual que é o motivo do erro. É óbvio que vocês não vão ter o poder e a competência para resolver o erro, mas vocês vão saber que o erro está acontecendo e vão conseguir sinalizar a gestão. O que você precisa entender? Você precisa acessar o site do KNES, do SKNES, e aí eu vou compartilhar também esse site para vocês. Então, vocês estão vendo aí na minha tela agora a página do KNES. Lembra que eu falei para vocês? Ó, você vai lá e lança. Você lançou, tá lá a produção, tá lá dentro do ESUS. Gente, você lançou, tá no ESUS. Não quer dizer que tá no Ministério. Então, o que eu ensinei aqui? Vocês vão lá no CISAB olhar para ver se chegou para o Ministério isso. Tá? Sempre de um mês para o outro. Porque ali leva uns 15 dias para chegar a produção. Então, se eu quero ver a produção desse mês, eu vou conseguir ver somente os 15 primeiros dias, mais ou menos. Eu não vou conseguir ver a produção toda. Mas você consegue olhar de março.
tá? Ver se tem algum problema com a sua produção e tudo mais. Então, eu ensinei vocês a olhar no SysApp. Aí você foi lá no relatório de validação do SysApp, olhou, viu que tem lá, o seu nome está lá com erro, reprovado prof. Quer dizer que alguma coisa ali no seu CBO está divergente. E é aqui dentro desse site, que é o site do KNES, que você vai ver o que está divergente. Então, você vai pegar seu CPF, vai vir aqui ó, em consulta profissional, está em laranjado, tá? Na tela aí de vocês. Você vai colocar o seu CPF aí. Você vai pegar seu CPF, digitar aí, ele vai aparecer todas as suas informações pessoais, tá? Seu nome, seu CNS, tá aparecendo na tela aí para vocês. E aqui, ó, você tem vínculo com uma equipe. É aqui que você tem que olhar. O meu, por exemplo, quando eu clico em vínculo com equipe, aparece assim, ó, profissional não pertence a nenhuma equipe. Quer dizer o quê, gente? Que eu não tenho equipe. Então, eu não posso fazer lançamento no INE de alguma equipe. Porque eu não pertenço a nenhuma equipe. O que, que vai acontecer? Minha produção vai estar dentro do PEC, só que quando chegar no Ministério da Saúde vai estar lá, ó, reprovado o quê? PEC, reprovado prof. Porque o CBO do Bruno, o KNES ou o INE do Bruno, ele não está em lugar nenhum. O Bruno não existe nessa equipe. Por que, que você está me mandando produção dessa equipe aí no nome do Bruno? Entende? Então, aqui a gestão já vai ter que resolver, vai ter que fazer a inclusão do Bruno no KNES, naquela equipe, tudo certinho. Tem uma coisa que chama XML. Todo mês a gestão precisa exportar esse XML para dentro do eSUS. E é ele que controla o seu acesso. Então, quando você não está no KNES, você já nem recebe acesso ao eSUS, você já não consegue acessar. Mas, por vezes, o município te dá um acesso manual. Ele entra e cria um acesso manual para você. E esse acesso que ele criou acaba sendo, por vezes, né, um acesso divergente. E isso é um problema. Porque se ele cadastrou o Bruno numa equipe, só que na hora de lotar o Bruno no KNES ele não lotou, tá errado, tem um erro, né? Tem um problema. Então, obviamente, que vai dar divergência no lançamento da produção, tá certo? Então, falei para vocês sobre o relatório de validação, a importância de acompanhar a produção de vocês para vocês verem o que está chegando no Ministério da Saúde e aqui para a Secretaria Estadual, para vocês entenderem também o nosso lado, e ensinei vocês como conferir se está tudo ok. PEC de vocês, gente, tem que estar igualzinho o KNES aqui. Se aqui está escrito aqui, ó, médico da estratégia de saúde da família, lá no PEC tem que estar aparecendo médico da estratégia de saúde da família. Está aparecendo o KNES 1 aqui, lá tem que estar KNES 1. Equipe X, tem que estar idêntico. Não pode ter uma vírgula de diferente, certo? Eu joguei esse site aqui agora para vocês. É o site da tabela SIGTAP, onde vocês podem consultar todo e qualquer SIGTAP que você tenha dúvida se sua categoria ela pode ou não pode registrar. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo. Tá aí na tela para vocês. Eu joguei aqui o SIGTAP 030 1040 141, que é o SIGTAP de inserção do dispositivo intrauterino DIU. E aí ele já me deu aqui, ó, na segunda tela vocês vão visualizar, vai estar com um pouquinho de delay, mas clicando em CBO, vocês vão conseguir visualizar quais são as categorias que podem fazer este registro. E isso daqui está alinhado com as práticas do eSUS. Então, se a sua categoria não está prevista dentro desse rol aqui de CBO, sua categoria não vai conseguir fazer este registro, tá? E caso faça, né, não estando aqui dentro, muito possivelmente essa produção ela será rejeitada, tá? Então, tá com um pouco de delay, mas vai aparecer aí para vocês. Então, era isso. Tá? Então, hoje nós vimos como preencher o prontuário, subjetivo, objetivo, avaliação, plano, sempre, pessoal, detalhando muito bem o procedimento que vocês estão executando para se respaldar ao máximo dentro, escrever ao máximo as informações, as orientações, porque muitas vezes eu vejo que, assim, o profissional acaba escrevendo assim, orientações gerais. Mas quais são essas orientações gerais? Não importa se você tem um checklist lá, onde tem todas as orientações que você passou, sabe? Mas você precisa copiar esse checklist e deixar dentro do sistema. Isso faz a diferença quando existe um problema aí judicial, tá? Pode ser que a falta dessa informação ali, ela te cause algum prejuízo posteriormente, e pode ser também que constando essas informações, ela também ali te poupe
muitas vezes, de um sofrimento aí desnecessário, uma questão judicial aí que pode ser evitada. Tá? Então, essas são minhas considerações. Bom, muito obrigada, Bruno, pela apresentação, pelas orientações e informações que foram detalhadas e foram compartilhadas. A gente fica aqui, a área técnica de saúde da mulher e a gerência de atenção primária também se coloca à disposição para retirar dúvidas. Peço que entre em contato conosco, os coordenadores municipais de saúde da mulher e de atenção primária têm o nosso contato, então pode entrar em contato também pelo telefone que eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês, tá? E também pelo e-mail, tá? Para tirar dúvidas com relação ao registro do procedimento de inserção de lar no ESUS APS, tá? Então, eu gostaria de agradecer pela participação de todos e pelo compromisso que todos demonstraram, tá? De estar aqui hoje conosco e acompanhar a nossa web-aula. Sabemos que a padronização desses registros, eles demandam, é claro, um certo tempo, e eu digo dentro da consulta ou até posteriormente à consulta. Então, justamente a nota técnica ela vem para contribuir de forma intuitiva, como o Bruno colocou, né, e facilitada esse registro, tanto dentro da consulta ou posterior à consulta, tá? E, claro, deixar como que eu posso dizer? Deixar essa mensagem que cada registro feito é com responsabilidade e atenção, né, com relação à contribuição, né, do profissional para o município, não somente para o município, mas para todos os atendimentos às mulheres, aí também como um todo para a política, né, que necessita de fato desses dados para avaliação dos mesmos e talvez até subsidiar ações que venham a intervir em cima de questões necessárias dentro da política, tá? Então, nós também informamos que essa web-aula ela vai ficar disponível na página da Escola de Saúde Pública no YouTube. Eu vou disponibilizar posteriormente nos grupos e através de ofício esse link para que vocês possam acessar, e nós nos colocamos à disposição para retirar dúvidas posteriores. Então, com isso eu finalizo aqui a nossa web-aula, agradeço de coração a participação de todos vocês, tá bom? Muito obrigada.